Fala, meus lindos e minhas lindas otaquinhos Atatakaiers, eu sou TJ e hoje iremos aquecer os nossos coraçõezinhos falando sobre o anime Isekai Ojin-san. Como o nome já sugere, um Isekai, tudo que nós esperamos é que logo no começo alguém vá ser atingido por um caminhão do Isekai ou uma doença do Isekai. E como esperado, a primeira cena é um jovem chamado Takafumi atravessando a rua quando de repente o caminhão do Isekai quase o atinge. Então quer dizer que ele não é o alvo? Sim, ele não é o alvo. Ele está indo para o hospital para retirar o seu tio que está em coma há 17 anos após ter sido atingido, e sim, pelo caminhão do Isekai. Durante esses 17 anos, a família do Takafumi acabou se separando por divergir do que seria feito com esse tio dele que estava em coma. Então ele foi o único que foi ver o tio dele no hospital e no intuito de se livrar do tio, ele levou os documentos para que o governo se tornasse responsável pelo tio dele. Porém, quando ele chegou lá, o tio dele começou a falar em línguas estranhas, como se estivesse completamente maluco, que fez o jovem querer ainda mais se livrar do tio. Porém, o tio percebe que ele não está mais em Gran Barramal, que é o mundo onde ele estava vivendo durante esses 17 anos. Ele voltou para o Japão, então ele volta a falar em japonês. E percebendo que o sobrinho dele queria se livrar dele, ele começa a recitar os encantamentos para ativar as magias, porém ele percebe que na língua de Gran Barramal não funciona, então ele tenta em japonês e de repente as magias deles começam a se ativar. Nisso, o sobrinho dele fica aterrorizado, encantado, louco para saber o que está acontecendo e de repente ele perde a vontade de se livrar do tio dele. E o que ele faz? Ele leva o tio dele para casa e utiliza os poderes do tio dele para fazer vídeos pro YouTube para ganhar dinheiro com isso. Uma das características do tio do outro mundo, o Takayasu, é que ele é muito viciado nos games do videogame Sega. Desde que ele era muito novo, estava no Fundamental 2 ainda, ele descobriu os videogames Segas e virou um recluso, só vivia jogando esses videogames. E tanto que num dos episódios ele diz que foi isso que salvou ele no outro mundo. Uma das coisas diferentes nesse anime é que o anime não se passa em outro mundo especificamente, mas sim contando histórias de outro mundo, ou seja, é um Isekai reverso, que o tio foi pro outro mundo, voltou pro nosso mundo e daí conta as histórias do outro mundo. E para isso ele utiliza uma das magias que mais aparece no anime, que é o Ikuras Uraran, que é tipo, mostra a memória, espírito da memória. Nessas visões, o sobrinho dele começa a ficar perplexo com como o tio dele vivia no outro mundo. Ele, pra você ter uma ideia, no primeiro momento que ele chegou no mundo, ele foi confundido com um orc, porque ele era muito feio em um mundo em que todos eram bonitos, crianças, homens, mulheres. E por isso as pessoas, como ele era muito feio, as pessoas achavam que ele era uma espécie diferente de algum orc. Então eles, no primeiro momento ele já foi vendido como um orc por 3 moedas de cobre. E daí ele fica perplexo porque no mesmo momento que tentam vender ele para esse mercador por 3 moedas de cobre, eles vendem uma bucha toda esfarrapada por 120 moedas, ou seja, ele vale menos que uma bucha toda ferrada. E isso é tão pesado que assim que o sobrinho dele descobre, ele pede para que o tio dele apague a memória dele, utilizando a Ikuras Kyora, que é a magia de apagar a memória utilizando o espírito das memórias. É um anime muito engraçado, a arte dele não é tão bonita, mas vale muito a pena assistir. É um anime que está disponível em uma das plataformas de streamer, a Netflix, não posso falar o nome aqui da concorrente, mas é um anime que eu sugiro muito, ele vale muito a pena assistir. No primeiro momento, se você der a oportunidade, assistir o primeiro episódio, você vai começar a gostar dele e vai ver que é completamente diferente dos outros Isekais. O personagem principal passa diversas baixarias no outro mundo, embora ele seja muito poderoso lá, ele sempre está sendo perseguido por ser muito feio e ele é perseguido por uma tsundere também que ele salva lá, é muito engraçado, eu super sugiro e recomendo. Obrigado por assistirem esse vídeo, espero que tenham gostado. Deixe aqui embaixo seu joinha, compartilhe com seus amigos,
Deixe aqui nos comentários sugestões de animes que vocês gostariam de ver vídeos. Se inscrevam no canal também para ajudar no crescimento. Tô contando com vocês e até o próximo vídeo. Até mais, minhas lindas e lindos otaquinhos da Tatakaiers.